Estamos ao vivo? Boa tarde, pessoal. Eu sou o João, do grupo Marginalia Teatro Jovem, e hoje eu vou apresentar a segunda edição do Bate-Papo Marginal. Essas conversas que a gente está tendo vão durar durante todo o mês de agosto, beleza? Essas conversas a gente está fazendo pensando no nosso espetáculo Ensaios. Nosso espetáculo Ensaios ele tem 3 temas disparadores. Os temas são sexualidade, profissionalização e política. Cada conversa vai ter um convidado especial, e a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela é professora, pesquisadora, ela atua na área de musicologia e educação musical. Ela é a Camila Bonfim. Olá, boa tarde a todos. É um prazer Oi, Camila, estar tudo aqui bom? com vocês. Tudo bom, João? É um prazer receber você aqui com a gente, viu? Você é muito especial. E também, para acompanhar a gente nessa conversa, a gente vai ter 2 integrantes do grupo Marginalia, que vão ser o Breno Bottom. Oi, galerinha, tudo bom? E aí, Breno, tudo bom com você? E Tudo o bom. Pedro Vinícius. Pedro, você tá mudo. Boa tarde, Aí, pessoal. Tudo beleza. bem? Agora sim. Beleza. Hoje, o nosso tema da conversa vai ser política. No nosso espetáculo, a gente tem 3 perguntas disparadoras e a gente vai usar uma dessas perguntas hoje aqui para iniciar a nossa roda de conversa, beleza? Então, a nossa primeira pergunta é: o jovem, ele é um ser político? Então, agora a gente abre para nossa roda de conversa, viu? Ok. Vocês querem que eu comece? Eu quero. Posso começar, então. Sim, certamente, o jovem é um ser político. Ele é um ser, assim, na maioria das grandes movimentações da história, a gente vê, assim, sabe, a movimentação de grupos de jovens, mesmo que esses grupos, eles, naquele momento, não fossem representativos do que a gente considera como juventude hoje, né? O conceito de juventude, ele é um conceito novo, enfim, mas mesmo assim, quer dizer, essa é uma etapa da vida, que é uma etapa, inclusive, que hoje, até mesmo dentro da própria educação, quando a gente pensa em educação, a gente pensa nesse nicho específico, né, da juventude. A juventude é um momento muito especial, ele não é um momento de passagem, ele é um momento de vivência plena, assim, sabe? Então, essa tomada de posição, ela acontece muito frequentemente nesse momento, e é esperado que aconteça. Então, sim, o jovem é um ser político, ele é um ser absolutamente dono, né, de um poder específico desse nicho da sociedade e deve se manifestar como tal. Não sei se eu respondi a contento, mas Muito bonita a fala, eu fico muito impressionado. Com certeza. É muito bom ouvir outras impressões, né? Acho que essa é a parte muito legal de ouvir o convidado ou a convidada primeiro, porque a gente já discutiu muito sobre isso, né? A gente já se fez muitas vezes essa pergunta dentro do coletivo sobre o protagonismo do jovem dentro da política, né? É muito interessante ouvir você, Camila, sua impressão e o paralelo com a educação em relação a isso, né? Bacana. Eu acho que assim, eu tenho estudado bastante sobre isso, eu não sei se cabe aqui dizer, mas eu tenho escrito livros didáticos, né? E essa é uma experiência muito maravilhosa na minha vida, maravilhosa. Assim, das coisas que eu fiz, e eu fiz bastante coisa, eu fiz teatro, eu toco em orquestra, eu fiz música popular, eu cantei muito tempo, assim, eu tive, assim, sabe, momentos de expressão individual muito fortes, muito legais, né, já toquei fora do país, já cantei fora do país, já, assim, sabe, mas das coisas que eu fiz, a coisa mais importante da minha vida é essa área de educação que eu venho desenvolvendo. Eu sou professora da EMESP e eu tenho escrito esses livros, eu tenho estudado bastante. E, assim, eu realmente, assim, é um aprendizado diário. E agora, no momento, eu estou escrevendo justamente um livro para o ensino médio. E eu tenho estudado bastante isso, né? É muito importante que a gente tenha um olhar
assim, um olhar mais profundo para isso, porque existe muita literatura sobre isso, existe muito estudo sobre isso, sabe? A sociedade, ela é observada, a sociedade ocidental, que é muito diferente de outros lugares, mas a sociedade tem se preocupado e tem produzido muita literatura sobre isso, né? Muito estudo. E, sim, tem que olhar, tem que empoderar, tem que dar esse bastão para o jovem correr e levar para o lugar que ele quiser. Eu sinto que a gente fala bastante sobre isso, porque a gente pega o jovem num lugar de pouca representatividade em tudo que a gente faz, né? Porque existem coisas para crianças, existem coisas para adultos, mas quando chega na área do jovem, é um misto de muitas coisas e muitos sentimentos, e de não ser mais criança para, em alguns momentos, ser um pouco criança, e de estar chegando essa parte adulta muito rápido, e a gente se pega nessa preocupação que a gente tem em entender o que o jovem quer falar, em que momento que ele quer ser representado, como ele quer ser representado, para não ficar naquela coisa meio supérflua do que é o jovem, malhação e essas coisas assim, sabe? É muito doido ouvir isso de que tem estudos e tudo sobre isso, né? Porque o Marginalia, né, o próprio objetivo do grupo, assim, né, o nosso grupo foi exatamente isso, né? A gente se juntou, uma galerinha entre seus 18, 19 anos, eu acho, não lembro com exatidão exatamente. E aí caiu exatamente nessa questão, né? A gente conversando sobre a representatividade do jovem, sobre qual que é o lugar do jovem na sociedade e tudo. E só que era, tipo, meio que a gente, né, lá, a galera querendo fazer alguma coisa. E é muito doido a gente crescer e ver como é exatamente isso, né? Tipo, ver gente que estudou, tem tipo, todo um estudo sobre isso, tudo, matérias, livros, enfim, etc. E, tipo, nasceu de um sonho nosso, sabe? É muito doido ver tudo isso acontecendo. Bacana. Como é que vocês trazem isso para o cotidiano aí do grupo de vocês? Nas nossas apresentações, a gente sempre busca, depois da apresentação, ter rodas de conversa, né? Porque o nosso espetáculo, ele é um disparador, na realidade. A gente não pensa muito num espetáculo 100% para entreter. A gente quer mesmo fomentar esses diálogos, né? Sobre sexualidade, política e profissionalização. Então, depois de todas as apresentações, a gente busca ter bate-papos onde a gente troca ideia sobre esses assuntos mesmo, sabe? E aí são um grupo muito grande de jovens, assim, e a galera falando do que sente, do que sentiu quando viu as cenas, e onde elas se sentem representadas, onde não se sentem representadas, sabe? Então é essa forma que a gente busca. Muito legal também, desculpa, João, te interromper. Muito legal também, Camila, que você fala sobre a sua escrita de livros, né, livros didáticos para o ensino médio, que nós do grupo, nós tivemos contato também com escolas públicas, escolas particulares. A gente sai também um pouco, tentar expandir um pouco dessa área da cultura, da fábrica de cultura, dos lugares onde a gente já tem meio que a nossa bolha, né, e tentar expandir esse pensamento, né, tentar colocar para fora disso o que a gente traz, que desde o princípio do projeto não são afirmações, né, a gente não afirma o jovem é um ser político, ou qualquer natureza de afirmação que possa vir nesse sentido, né. A gente tenta sempre colocar questões cada vez mais para longe, né. A gente, nesse novo projeto, a gente está visando uma imagem de rede, onde a gente quer expandir mais, né, sair mais do que é o eu, o grupo, a nossa impressão, as pessoas que estão próximas a nós e compartilhando o mesmo pensamento, né. Super. Eu penso sempre voltando nessa questão do jovem como ser político, é claro, assim, a gente tem sempre que tem a noção, né, a consciência de que são múltiplas as juventudes. Né? A gente não está falando de um universo, de um grupo, né? São múltiplos grupos que estão interagindo. Essa ideia da rede que você falou é fundamental, eu acho, para o pensamento em sociedade, né?
Quer dizer, também educação se fala agora em rede, não se fala mais, né, no ensino verticalizado. Em grade, né? Não tem sentido isso, né? Quer dizer, a gente tem um mundo rolando de uma forma completamente diferente, né? E fora que, assim, existe essa questão tecnológica que é muito diferente da minha geração, né? Assim, eu me esforço bastante, eu adoro, na verdade, a tecnologia, mas eu jamais vou ter a experiência de vocês, né? Então, essa é uma coisa que é bastante típica da vida de vocês agora, né? Mas são múltiplas juventudes. Mas eu penso assim nessa questão do ser político, porque é ter protagonismo, e protagonismo é uma ferramenta política, né? Quer dizer, a política ela é basicamente diálogo, né? Ela é diálogo em busca de algo, né? É fazer, é você empreender e discutir isso com o grupo, com os outros, entrar em acordos, etc. Né? Então, eu acho que essa ferramenta ela vai ser usada de formas diferentes por cada grupo, por cada nicho. Sim, sim. A gente pensa que tem o jovem que está ali na periferia, a gente tem o jovem do interior, a gente tem o jovem das classes mais altas, né? E, enfim, tudo isso. E durante nossas conversas, a gente, aqui, ao vivo, a gente ouve perguntas do público e questionamentos, e aí um dos nossos espectadores, o Gira, ele fez uma pergunta aqui, você pode colocar? Isso. Quais são os meios para que o jovem se afirme como um ser político? Muito importante. Muito boa. Eu acho que são, pessoalmente, né, acredito que sejam vários, né? A gente mesmo, por exemplo, né, voltando à questão do Marginália mesmo, quando a gente se juntou para fazer um grupo de teatro e falar do jovem, né, porque a gente acredita que todas as questões que a gente acreditava, né, que o jovem não é representado, pelas questões de qual que é o lugar do jovem na sociedade e tudo, né, é um ato político, né, de se afirmar, de querer dar a voz do jovem, afirmar que tipo, o jovem não é representado, eu quero representar o jovem, eu quero ser ouvido, eu quero falar, eu quero dar voz para o jovem, né, isso próprio já é uma das formas, assim. Sim, eu acho que a ideia é essa mesmo, é de representação. Mas essa representação eu vejo, assim, sabe, eu vislumbro assim, nos grupos, né, de pessoas que eu dou aula, e que eu mantenho contato, e que eu estudo, etc., eu vislumbro assim, que essa representação política, ela vai desde o grande, né, do grande movimento, do movimento que traz, assim, sabe, algo para a própria comunidade, ou para a sociedade em torno, né, até os pequenos movimentos, porque os pequenos movimentos, eles também são tão importantes quanto, né. Muitas vezes, assim, a própria consciência da sua capacidade de representação, ela é despertada num pequeno movimento, mas esse pequeno movimento, ele é tão importante quanto os grandes movimentos, porque ele é uma semente, uma vontade, né, um devir de ação, de consciência, né, de formação de opinião, etc., né? Enfim. Eu acho que é muito interessante essa pergunta, no sentido da gente entender a política, né, a política para o jovem, a política do jovem, de uma maneira muito mais plural do que a partidária, né? Que muitas vezes a gente acaba tropeçando nisso, mas de tipo, eu, por exemplo, você tem direito ao voto a partir dos 16, mas a obrigatoriedade é só depois dos 18, né? E até os 16, então, não existe entendimento político. Por que estudar política, né? Muitas vezes isso é perguntado, tipo, isso é questionado entre a gente, né? Hoje em dia eu sinto que bem menos, mas por que eu vou querer entender política nesse momento, sendo que só com 18 eu vou precisar votar? E aí vão entrando para mim umas questões muito importantes, que é, por exemplo, a política pública, né? A política pública, de entender a que espaços eu tenho direito, aonde eu posso, até onde vai o meu direito como jovem de baixa renda,
onde estão as instituições públicas, onde está o orçamento público nesse momento para mim, para me assegurar. E acho que é muito interessante também pensar nisso, porque não existe onde, né? Não existe onde. Na escola a gente não entende não tem uma aula política, né? Uma aula sobre a política pública, sobre os órgãos, sobre tudo, onde tudo acontece, como acontece, né? Então, essa é uma necessidade que eu acho que tem que ser colocada, porque é fundamental, na verdade, né? Não é porque você tem o poder de voto aos 16 que você não vai... Não é que um nicho tem o poder de voto aos 16 anos que ele não vai ser preparado para isso. Porque a todo momento ele está vivenciando o ser político dele, né? Mesmo quando criança. Não é uma questão assim de doutrina ou não, é uma questão de preparo crítico, né? Que está na leitura, que está em tudo, mas na verdade assim o acesso que a gente tem, o acesso, né, que as pessoas têm é muito pequeno. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas eu acho que assim a dimensão da consciência, ela é uma dimensão que ela é muito alavancadora, assim, né? Acho que a partir do momento que você toma consciência da sua própria vida, do seu próprio lugar, do que aquele entorno seu significa e tudo, isso é muito transformador. Isso te prepara para ir em busca do que você quer. E você sempre vai querer. Desde bebezinho, você sempre vai ter uma vontade a ser, né? E essa vontade, ela vai desde uma vontade individual até uma vontade social, que envolve todos, né? Então, eu acho que essa questão, ela é fundamental. Assim, eu acho que essa é uma demanda da juventude, que é uma demanda muito séria, muito pertinente, né? Tem que ser dito e tem que ser conversado. Desculpa, pode falar. E como vocês acham que a gente devia preparar desde criança os jovens a esse entender político de si mesmo, assim, sabe? Olha, a gente tem uma sociedade que está muito afastada das discussões. Ô, Camila, seu microfone ficou um pouquinho baixo, desculpa. Meu microfone? Isso. Deu uma bela diminuída no volume, de repente. Eita! Peraí. E agora, pessoal? Tá melhor, tá bem melhor. Perfeito. Tá. Então, eu acho que, assim, todas essas questões, elas vão começar a ser resolvidas a hora que as pessoas se conscientizarem dessa hierarquização absurda da nossa sociedade, né? A gente tem uma sociedade, assim, extremamente pautada em quem fala e em quem escuta. E isso, na verdade, olha, essa é a discussão, eu já fiz parte de várias lives nessa quarentena, e essa é a discussão do momento, né? Porque, às vezes, a gente ouve, né, na primeira live que eu participei, eu ouvi, assim, não, mas os músicos era uma coisa que falava especificamente sobre música, sobre orquestra, como é que a gente ia sobreviver a esse momento, etc., né? E não, porque os músicos, eles têm que falar mais, eles têm que se empoderar mais, eles têm que ter mais representatividade. Daí eu respondi, é claro que sim, óbvio que sim. Mas como é que você vai ter representatividade se você não sabe que você pode e que você deve? Né? Você só vai ter a partir do momento que você souber. Né? Com uma sociedade pautada nisso, nessa verticalização que a gente tem, as pessoas elas ficam sem saber que elas podem, e sem ter essa força interna, porque elas já crescem dentro dessa força, né? Essa força colonialista, em diversos nichos, sexista, racista, né? São diversos, como a gente falou, né? São diversas juventudes, são diversas questões que estão envolvidas nisso, né? Então, eu acho que a gente tem na educação, volto a dizer, atualmente eu acho que a educação é a grande questão da nossa vida. Eu acho que é só a partir da educação que a gente vai ter isso, essa transformação, e essa transformação, ela é progressiva, né? Ela não é assim, porque depende muito da sociedade, né? Isso tem que ser uma coisa de todos, né? Isso vai sendo pautado, mas eu acho, apesar de tudo, apesar da situação,
eu tenho visto coisas na minha vida como adulta que eu jamais imaginei na minha vida como adolescente, né? Que são esses grupos fortes, fortalecidos, né? Tem movimentos que não vão voltar atrás. Sim, sim. E aí, quando a gente para falar de educação, né? Você enxerga a educação, a música, como uma ferramenta política para a gente que é jovem? Durante o decorrer da história e agora? Sim, sim, sim. A música, ela diz muito sobre a sociedade, né? E em diversos momentos a gente teve uma força muito grande de transformação através da música, e em outros momentos a gente também teve uma força de estagnação através da música. Quer dizer, a música ela não é assim aquela a música em si, a área música ou fazer música, né, a arte música, ela não é algo necessariamente engrandecedor, né? A gente traz essa herança do romantismo muito forte, mas a música é, como qualquer área, um mecanismo que assim, está vinculado à sociedade, e a gente vê em diversos momentos na área de música, a área de música expandir, né? Expandir e trazer uma complexidade para o mundo, trazer uma diferenciação do que era, né? Cortar com os velhos parâmetros, cortar com as hierarquias, e em outros momentos ela apoia essas hierarquias, né? Dentro da história, são manifestações que apoiam o que não deve ser apoiado, né, porque não diz respeito a todos, né, mas sim a um grupo específico só, né. Quer dizer, questões estéticas, elas são muito complexas, como o mundo, né, e como tudo, a música também, mas eu acho que sim, a música é uma força muito grande, a música, as artes, né, a área de cultura, ela tem muito, ela está muito no simbólico, né, das pessoas, e é nesse lugar, no lugar simbólico, que a gente refaz todos esses conceitos, que a gente refaz todas essas críticas, né. Nossa, eu acho incrível, assim, esse paralelo que você constrói, Camila, entre, nossa, uma viagem, né? De pensar, assim, todos esses parâmetros, toda essa pluralidade que existe entre jovens que vivem um condicionamento à privatização, né? Que, por exemplo, você vê um aparelho público, você vê uma vaga numa universidade, você sente que aquilo não te pertence, porque não existe uma representatividade no meu ciclo de pessoas que chegaram até esse local, né? Quando você fala sobre a pluralidade da educação nisso, a pluralidade dentro da música, assim, começam a passar várias coisas na nossa cabeça, né? De, por exemplo, uma referência a isso é o próprio nome do coletivo, né? O Marginália, que a gente tenta retomar essa ideia do que foi, né, a Tropicália, todo esse movimento, que era galera assim também, nessa faixa de idade, tipo, de querendo fazer as coisas se mexerem, contra um movimento político de censura que vinha acontecendo, e não, vamos romper com isso, vamos entender qual é a saída desse momento, qual é a saída dessa condição, né? Muito legal. E falando nisso também, né, tipo, por exemplo, a gente mesmo, falando da própria experiência do Marginália, né, do grupo, por exemplo, pessoal, a gente vê das fábricas de cultura, né, que é um lugar público, né, de graça, pago com nossos impostos, que qualquer um pode ir lá e ter as aulas de artes, né, dança, tem, tipo, edição de vídeo, né, tem audiovisual, tem um monte de opção lá. E acaba sendo cai nessa história, né? Desse lugar que a gente não conhece, que ninguém ensinou pra gente, que a gente não sabe que a gente pode ir lá, né? A gente sempre comenta dentro das próprias fábricas, por exemplo, a do Belém que eu vinha, fica do lado de uma comunidade. E aí você vê, tipo, as crianças dessa comunidade não fazem aula na fábrica do Belém, né? E fica toda essa questão, né? Tipo, por quê? Por que eles não estão aqui? Tem gente que ia lá e vandaliza, tipo, quebra janela, sabe? E a gente fala, tipo, eles podiam estar aqui tendo aula, sabe? Fazendo uma coisa muito mais legal, se divertindo.
aprendendo, desenvolvendo como pessoa, se entendendo melhor. E ele não conhece, ninguém ensinou para ele que ele pode, ele não se vê lá e não entende aquele lugar como dele, né? Que é. Mas, Breno, para ele se entender, só dando uma parte aqui, para as pessoas da comunidade se entenderem, né, compreenderem a fábrica como delas, elas precisam se ver representadas lá. Né? Quer dizer, a gente precisa também assim, ter essa consciência de que se você for o tipo de trabalho desenvolvido no lugar, ele tem que ter a ver com a vida também cotidiana das pessoas, né? Porque senão as pessoas não vão se reconhecer. Elas têm o direito, mas elas também têm que querer ir e querer assim desenvolver a expressão delas, né? Isso é muito muito complicado nos lugares, porque a gente sempre vê as instituições culturais pautadas, né, em uma forma de cultura que é bastante assim erudita, classista, hegemônica. Então, é preciso abrir espaço para as culturas verdadeiramente populares nesses lugares. Não porque uma cultura é deles e outra cultura é daqueles. Na verdade, todo esse arcabouço cultural ele tem que fazer parte de quem quiser, né, usufruir isso, é um direito de todos. Né? Mas para você ter alguém assim... lá dentro, ele tem que se ver representado. Né? E é muito difícil encontrar essa representatividade da galera, porque mesmo representado, né, a gente que vem da quebrada, assim, é muito difícil você crescer num ambiente em que a família ou tal, eles fomentam esse tipo de coisa, querem que você aprenda a tocar um violão, querem que você aprenda a cantar, essas coisas, porque isso não tem muito valor na vida que a gente vive. Porque, por exemplo, um menino, ele vai querer, que tá em casa passando dificuldade, ele vai querer fazer um curso de teatro, ou ele vai querer ir arrumar algum trabalho, alguma coisa para trazer algum dinheiro para casa? É muito complicado, assim, de como é que encontra essa representatividade dessa galera, né? Enfim, muito sensível. A gente tem mais um comentário da Nayara, e ela pergunta assim, né? A arte é um caminho para que os jovens se reafirmem na sociedade? A música, o teatro, a arte como um todo é um caminho possível para que essas vozes sejam escutadas? Bom, pessoal, estou falando mais aqui do que todo mundo. Sim. Com certeza. Com certeza. A arte, ela sempre fala mais alto, né? A arte sempre fala mais alto. E a arte pega nas pessoas, como eu falei, né, nesse lugar simbólico, assim, né? Então, as construções que vêm pela arte, elas são construções que, mesmo que elas não sejam conscientes, elas são construções profundas dentro de cada pessoa. Né? As práticas culturais, elas definem, de certa forma, o que a gente é e o que a gente quer ser, o que a gente quer vir a ser, né? E o que a gente vai ser também. Então, sim, com certeza. Essa é uma voz que deve ser falada. E não é à toa que a gente tem uma restrição às artes agora, no momento, né? A gente tem, assim, toda essa pressão em cima de artistas, de pessoas do teatro, da dança, qualquer expressão nesse sentido, né? Ela tem sido bastante criticada, existe aquele senso comum que é espalhado, né? Que isso não é necessário e tal, mas a verdade é que todo mundo vivencia, né, a arte o tempo inteiro, mesmo que não se conscientize disso, né? Arte e cultura são parte integrante da vida da gente, a gente faz escolhas nesse sentido o tempo inteiro. Né? Ainda mais nesse... Opa, você quer falar? Pode falar, Brandon. Tá. Ainda mais nesse momento da quarentena, né, que a gente não pode sair de casa, você faz o quê? Você fica em casa, você lê um livro,
você vê um filme, você ouve música, né? Então, tipo, ainda cada vez mais a gente sempre... Quer dizer, cada vez mais não, né? A gente sempre se utilizou, né? Mas a gente às vezes acaba não vendo, né? Aonde você tá fazendo isso. É. Sim, sim, é porque a gente pensa arte e cultura como coisas distantes, né? E não, tá sempre ali com a gente o dia inteiro, todas as coisas que a gente faz envolve alguma atividade artística, envolve desde você cozinhar e você preparar a sua comida e aquilo lá tem aquela cor ali, eu vou colocar esse corante aqui porque eu gosto, coloral, né, que a gente coloca. Arte é a gente querer ver as coisas de uma forma diferente, assim, sabe? Eu acho que a gente mesmo não percebe onde é que está a arte, onde é que está a cultura no nosso dia a dia, nos nossos costumes, né? E eu acho que são coisas que a gente devia falar mais, mostrar mais isso, né? Que tá ali, é só você olhar um pouquinho melhor. Acho que tem muito a ver para mim com esse pensamento sobre o que se mostra e o que se vê, né? Porque às vezes eu sinto que a gente cria galerias, né, para colocar arte dentro. Quando, por exemplo, a gente vai falar de periferia, vai falar sobre jovem, a arte está ali, nos meninos ali na frente fazendo um passinho, enquanto um tá fazendo um beatbox, o outro tá em cima, tá rimando. E tipo, e cadê? Sabe? Tipo, cadê o reconhecimento disso como arte ou não? Como, os meninos ficam fazendo bagunça, a arte de rua, como ela se consolida no Brasil, né? Que tem referências que vêm de fora. Mas é isso, né? Estamos aqui latino-americano, como é que vai rolar aqui tudo isso, né? Como que é essa transcrição, essa nossa leitura sobre todas essas linguagens, né? Um país, que dentro de um país a gente tem tanta pluralidade na cor, né? Esse exemplo que o João trouxe sobre, por exemplo, eu vou cozinhar. O que tem na minha cozinha já fala. Tem um pilão dentro da minha cozinha, porque cresci vendo minha avó amassar alho dentro do pilão. Isso é cultural pra caramba, né? Se relaciona com a arte também, que é aí o ritmo do pilão, e isso vai gerando um canto de trabalho, um canto de cozinha, e como que os desdobramentos que isso pode ter, né? E como a gente tem que estar sensível, acho que, para perceber esse tipo de coisa. Com certeza, nossa. Sabe que eu fico assim, eu fico muito impressionada como a gente tem gente agora jovem vinculada a essas tradições familiares. É uma coisa muito legal, né? Porque na minha geração, assim, não no meu caso especificamente, porque até assim eu não posso reclamar, sabe? Assim, na minha casa era essa parte artística, ela sempre foi muito estimulada, né? E, enfim, a gente fazia muita coisa junto, e tal. Mas era muito, assim, minha geração é bobo falar isso, né? Mas é verdade. Na minha geração, o que era considerado arte, né? Era assim muito vinculado mesmo à alta cultura e, né, as tradições hegemônicas da arte só. Então, vamos prosseguir para a nossa próxima pergunta. A gente, trocando ideia, a gente pensa nas coisas, né? E aí, eu pergunto, como que é pensar a música, a arte, como agente transformador no cenário social e político, né? Pensando nessa herança também dos nossos ancestrais, das coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Você que é professora, mestra, doutora, pode, por favor. Eu estou evitando assim, de já começar a falar, né? Já começar com o meu solo, né? Pá, pá. Não, é maravilhoso. Você tem Eu vou colocar incríveis. eu vou colocar um temperinho na pergunta só, que é a gente entende a arte como um fazer que muitas vezes ele é natural, né? Por exemplo, gosto de escrever, naturalmente escrevo, gosto de cantar, naturalmente canto. Mas isso dentro de um cenário, por exemplo, político, de isolamento social que a gente vê agora, como é possível a arte ela ser transformadora, ela mudar uma linha de pensamento, ela transformar não sei, uma visão crítica talvez, né? Para além da arte como o fazer, como é possível a arte ser um meio transformador, né? Para além da minha bolha, para além das minhas concepções e tudo isso. Eu acho que assim, a gente
ter consciência de que as experiências do sensível, né, e a arte ela está nesse lugar, né, do sensível, do simbólico, normalmente. Camila, desculpa, que não sei vocês, mas também abaixou de novo o seu microfone. É porque eu fiquei mais longe, né? Eu estou sem Tá. microfone, então eu vou ficar aqui pertinho. Então, a experiência do sensível, ela é uma experiência que ela é por si só transformadora, porque ela traz sempre, ela está sempre jogando, né, entre o que está fora e o que está dentro da gente. E isso é algo que sempre está em movimento, né? A gente está sempre em confronto com as nossas próprias emoções, as emoções dos outros, fazendo trocas, fazendo negociações. Isso é particular de tudo na vida, mas isso é muito particular da arte, né? As coisas elas se transformam dentro da gente, mas elas são facilitadoras, elas são facilitadas pela arte. A arte é um facilitador para isso. Agora, a arte, ela pode ser objetivamente política, né? Ela pode ser um mecanismo de fala, né? De fala. Por exemplo, vocês têm esse grupo de teatro, vocês estão trabalhando com essas questões, vocês trazem essas questões para a plateia, vocês fazem trocas com a plateia, né? Vocês elegeram temas, né, para serem trabalhados que vocês consideraram que são importantes, e são mesmo, né? Quer dizer, quem sou eu para falar? Se vocês consideraram, não são, mas me parece assim que esses são temas que são fundamentais, principalmente para serem discutidos em grupos que fazem parte desse nicho da juventude. Então, essa, assim, é dar voz, né? A arte, ela pode dar voz a essas questões, né? Você falou aí do passinho, né? O passinho é algo que tem dado muita voz às pessoas. E mesmo na área de música, tem muita gente estudando passinho. Mesmo o próprio funk, assim, existe muita crítica e tal, mas existe muita atenção a isso, porque são faladas coisas muito importantes nesses momentos, né? Quer dizer, são manifestações artísticas que elas trazem uma pluralidade de questões, e elas são assim, sabe, representativas desses grupos. Esse dar voz a esses grupos é algo muito importante. Você vê que, assim, essa questão, né, que eu falei das gerações, né, é também algo muito importante, porque é você trazer algo que talvez tenha ficado na história social para trás, né, que não tenha tido oportunidade de ser manifestado, uma prática, né, assim, algo que pertence a um determinado grupo, a uma determinada cultura, que você traz à tona isso, você se afirma, você né, cria uma situação de pertencimento, quer dizer, isso não tem nada a ver com talento, com pendor para as artes, né? Todas as pessoas são pessoas capazes de se manifestar artisticamente. Isso é muito importante, assim, que seja definido, né? Assim, a ideia da genialidade artística, ela é uma ideia completamente em queda, né? Porque, assim, faz parte de um pensamento, assim, muito, que fecha as coisas em caixinha, né? E assim, não, a percepção é que a arte, ela é algo pertencente à sociedade, pertencente a todos, então todos podem se manifestar. Essa que é a grande questão, né? Essa que é a grande questão que gera essas oposições, né? Essas brigas, porque os grupos hegemônicos, eles não dão conta de tanta coisa acontecendo, de tanta representatividade, de tantas forças, né? Assim, é um momento que a gente está vivendo, mas é um momento lindo. Eu não vejo como voltar atrás, né? Sim, não vejo mesmo. Eu vejo os grupos muito fortes, as pessoas se manifestando. Quando você falou do artista, e que qualquer um pode ser artista, me lembrou uma fala que eu para quem não sabe, a Camila já foi minha professora, eu estudo na EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, e ela falava que
o pensamento de muita gente é que o artista ele é uma pessoa que ele fica numa torre encantada, e aí ele fica esperando lá o vento, a brisa, ou alguma coisa, trazer uma inspiração para você ir fazer um trabalho, tipo, nada a ver, gente. É, muito doido, porque nessa conversa ainda, né, por exemplo, eu fiz faculdade de teatro pela Anhembi Morumbi, né, e aí a gente já teve essas conversas, né, tipo, porque, eu não tenho dom, eu não posso ser ator porque eu não sei decorar texto, eu sou ruim com isso, eu nunca ia me dar bem, e a gente ficava se perguntando, né, tipo, isso é questão de dom, é questão de... Por que eu tô aqui estudando, tá ligado? Por que tem isso aqui? Por que eu tô indo atrás de me formar? Por que, né? Cai nessa história ainda um pouco de... talvez até um desmerecimento, né, das artes, né, que essa história de, tipo, não é trabalho, né? Tipo, isso é hobby, isso é dom, você canta aí, tipo, isso não é uma profissão, não é um trabalho, sabe? Você não precisa fazer uma faculdade, ter um diploma, fazer, tipo, como, sei lá, contabilidade, né? Tipo... Eu acho que essa é uma questão bastante sensível também nas próprias áreas artísticas, né? A gente tem essa discussão, ela está muito também na pauta agora, né? Na pauta, porque na minha geração eu fui bastante criada com essa ideia muito fixa. Eu comecei a desconfiar que isso não era muito verdade quando eu vi um colega que era um amigo meu, que era uma pessoa muito criticada, todo mundo falava assim, não, ele não tem o menor jeito para tocar, ele é péssimo, ele é muito antimusical, ele é uma desgraça. Bom, muito bem, ele que era um antimusical, uma desgraça e tal, não sei o que, estudou para chuchu, ouviu música para chuchu, se colocou dentro da arte, assim, sabe, de uma forma como nenhum daqueles do mesmo grupo se colocou, e ele fez tudo o que ele ia em termos de artista, e até hoje faz, sabe? Quer dizer, assim, uma pessoa super criativa, ele se desenvolveu, ele quis e fez, né? Eu acho que, é claro, assim, existe muitas diferenças, as pessoas não são iguais, as pessoas têm diferentes aptidões, né? E às vezes uma determinada aptidão te facilita em alguns momentos, em alguns caminhos, né? Seja artístico, seja técnico, seja um pensamento X, um pensamento Y. Claro, existem facilitadores, mas a ideia do gênio, ela é uma ideia que não é igualitária, né? Ela é uma ideia que ela reafirma, né, as diferenças entre as pessoas, mas não as diferenças no mesmo nível, assim, sabe? Que todos somos diferentes, mas todos temos o direito a uma vida semelhante, né? Não, a ideia do gênio, ela é assim, esse é um ser acima das pessoas, né? E o gênio, ele acaba sendo confundido, inclusive, eu estou assim, longe, né? O gênio acaba sendo, inclusive, confundido nas áreas que não dizem respeito à arte, que ele é genial, né? Então, aquela pessoa que é maravilhosa, tocando, ela também é maravilhosa, ela é vista como maravilhosa, como pessoa e tal, isso não se prova em absoluto, né? Não se prova em absoluto. E, enfim, essas são questões que agora, eu vejo agora, nesse momento, elas sendo trazidas, assim, né? Porque na minha geração, as pessoas que são artistas, tal, elas também não querem que elas não sejam gênio, não. Eu não sou igual. Eu sou diferente, eu sou... Né? Então, essa é uma questão, mas, assim... Não é assim que eu vejo na minha sala de aula, nos meus colegas, em tudo. Eu vejo que as pessoas têm múltiplas capacidades, eu vejo que a pessoa pode ser quem ela quiser, se ela tiver condições, obviamente, né? Porque não é assim, a gente precisa dar condição para a pessoa, né? Mas a pessoa, principalmente, ela tem o direito de se expressar, né? Expressar artisticamente, né? Ter o direito a conhecer a criatividade, a saber, né? Assim, que ela pode escolher. Sim, é um problema que parece que essa coisa do gênio, né? Que a gente procura muito criar deuses, assim, em pessoas que
são maravilhosas e a gente atrela essas pessoas a tudo de bom que existe. E muitas vezes essas pessoas que... É aquele negócio de você conhecer o seu herói, né? Geralmente quando não é aquilo que você espera, sabe? É só uma pessoa que tá ali fazendo um trampo e que às vezes se esforçou pra caramba, ou às vezes é uma pessoa super arrogante que acha que é o dono do mundo, e é uma loucura quando a gente para. E é um movimento muito bizarro esse, né, da mídia, porque eles alimentam muito isso, né? A própria mídia do cancelamento, né? Que tá aí com tudo, né? De cancelar pessoas, né? Cancela trabalhos, cancela tudo, né? Cancela a sua mídia, o que a mídia faz, né? O quanto que ela é corrosiva dentro dessa sociedade da arte, dos posicionamentos políticos que a gente vive, né? E aí, nesse momento também, eu entro num embate que me veio esse pensamento que eu trouxe falava, Camila, de o quanto que a gente, dentro do movimento que se diz progressista, a gente não acaba sendo conservador dentro dele mesmo. De, por exemplo, às vezes eu vejo, não sei, meus primos que são pequenos mexendo no celular, assim, eu fico, não, vocês têm que brincar, vocês têm que larga isso e vai para outro lugar, mas tipo, quanto que eu não tô querendo aplicar em cima deles uma lógica que funcionou para mim quando eu era criança? Tipo, essa talvez seja a nova infância, é o novo, né? Esse é o contemporâneo. E aí eu vou querer defender o que eu acho como ideal para eles. Acho que eu já ouvi essa história antes, que era quando o meu pai, os meus tios, os meus avós me diziam que era o ideal para mim, né? Na minha época. Me vem muito esses questionamentos, assim, principalmente em relação à mídia, né? Em relação à tecnologia, tudo isso que a gente vem encontrando, vem se deparando hoje em dia. Eu acho que essa é a grande questão. Eu me deparo o tempo inteiro com isso, sabe? O tempo inteiro que olhar para mim, para ver se eu não tô assim, sabe? O que eu tô colocando lá, né? Assim, né? Se sou eu, se é a realidade, se é o sonho, se é o... Né? É muito complicado, né? Você falar assim, não vai brincar agora, vai brincar lá fora onde? Brincar com o quê, né? Assim, a gente não sabe, e cada geração é diferente da outra, né? Assim, totalmente, quer dizer, o que foi bom para mim não é bom para vocês. Total. Com certeza. A gente pensa muito em colocar nossas experiências na frente do viver do outro, assim, né? É muito bizarro. E aí, ligando agora com esse assunto que a gente estava falando de mídia, o Gira que está assistindo a gente também, ele fez outra pergunta, e aí eu vou soltar aqui para a gente responder, ou tentar discutir sobre, né? Quais são os desserviços para o jovem que podemos identificar nas grandes mídias do ponto de vista da representação? Eu acho que... Eu vejo uma lista imensa. Sim. Fala aí, pessoal. Não, aproveitando já, para não ser sempre a Camila começa falando, é engraçado ouvir essa pergunta, porque volta de novo a questão da experiência própria do Marginalia, volta ao nosso pensamento lá atrás, quando a gente se criou, né, se reuniu como grupo, que a gente pensou nisso, né, de falar, o que a mídia mostra pro jovem, né, você fala, tipo, o que é esse conteúdo que tem para o jovem hoje, pensado num público X jovem, que é o que a gente estava pensando. Aí você vai lá, tipo, o livro, sei lá, Crepúsculo, na TV tem a Malhação da Globo, não sei o que, e essas questões assim que, sei lá, talvez o romancezinho da menina que quer ficar com o menino, mas tem o outro, e não pode, é proibido. É uma galerinha que vai para a escola, mas é uma escola particular, uma galerinha branca, que tem os relacionamentos heterossexuais e etc, né? E o quanto isso, tipo, o jovem não vê aqui, não se vê lá, né? Não se vê representado, não se entende como participante numa sociedade, porque não se vê, não tem um conteúdo midiático que fala dele, né? Ele se vê lá. Um convite, né? Um convite ao protagonismo. Desculpa, Camila. Um convite ao protagonismo também, né? Você também, você aí vivendo dentro do que você vive, você pode ser protagonista de uma história, da sua própria história, né? Gerar conteúdo, por exemplo, eu acho que isso
é muito bom, assim, as pessoas, elas com um celular, assim, que é um aparelho que muitas pessoas não têm acesso também, mas uma grande maioria tem conseguido ter acesso a isso, elas podem gerar conteúdo, elas podem gerar pensamento, não sei, ali, lá no fundo da Zona Leste, um moleque faz um vídeo, esse vídeo ele vem parar, tipo, em todos os lugares, ele circula entre os estados, e o quanto que a mídia, ao mesmo tempo que ela existe, né, essa questão dos algoritmos, do que você paga, da publicidade, tudo isso, quanto que ela também, ela não é um meio também de equalizar, talvez, né, eu não sei nem se chega a ser uma ferramenta igualitária, mas equalizar um pouco mais, da gente ouvir outras vozes, né, além das vozes de quando você liga a televisão, que são sempre as mesmas, falando as mesmas coisas, né? Eu acho que é isso, quer dizer, é isso. O grande problema é que a mídia, ela expõe um padrão. E o problema é o padrão. Porque as pessoas, normalmente, ninguém se encaixa no padrão. Ninguém. Né? Se encaixa por um lado, mas não se encaixa por outro. Porque não existe. A sociedade é complexa. A sociedade é múltipla. Não tem ninguém igual ao outro. E essa é uma questão que ela é, assim, essa realização dessa ideia, ela é bastante complicada, né? Porque as pessoas, elas têm essa necessidade muito grande, né, de estarem em sociedade, tal. O ser humano é um ser bastante social, né? Mas ele pode ser social, ele pode pertencer mesmo não estando no padrão, porque o padrão não existe, né? Eu vejo, assim, agora, nesse momento, eu vejo um choque muito grande entre essas coisas, porque ao mesmo tempo que você vê essa padronagem, né, toda muito expressa nas mídias, tem esses grupos que estão se levantando, são vozes falando altíssimo, né, contra isso, e cobrando uma representatividade nos lugares, cobrando mesmo, falando, mas por que não tem mulher aqui? Mas por que não tem negro aqui? Mas escuta, onde estão os deficientes aqui? E onde estão esses nichos de grupo? Cadê os povos indígenas? Cadê a nossa representação? Né? Quer dizer, a gente está vivendo, nesse momento, uma tensão muito grande social, mas é necessária, porque é só assim que as coisas vão acontecer, elas não vão surgir do nada, né? A gente está nessa movimentação imensa agora, e é isso, não tem jeito. Quer dizer, a própria grande mídia, ela tem, assim, você vê, né, nos comerciais, são os grupos focais, né, das empresas, eles estão trazendo essas questões, então você vê nas propagandas, né, alguma representatividade, uma coisa meio forçada, um negócio que aconteceu por, sabe, assim, uma denúncia, uma briga, uma questão. Tem que fazer. Tem que fazer. Agora, a gente está chegando nos nossos minutos finais, né? Mas e aí, eu queria que com tudo isso que a gente discutiu, que a gente trocou ideia, como vocês pensam o futuro a partir de agora, assim, com as coisas que a gente fala e quais são as esperanças, o que vem por aí? Esperança? Que a gente, às vezes, essa coisa de que as pessoas, que a gente busca igualdade, que a gente busca representatividade, às vezes tudo isso parece muito utópico, né? Mas se pensar eu não sei, eu sou bastante otimista, assim, sabe? Eu acho que vai chegar um momento em que tudo vai ficar melhor, mas eu não faço a menor ideia de como isso vai ficar melhor. Eu sou otimista também, viu? Eu esperei, assim, vocês falarem, né? Porque eu acho que essa é uma questão, falando de futuro, eu acho que é o jovem que tem que falar, né? Não sou eu. Mas vocês estão me deixando, eu estou falando. Eu sou muito otimista. Eu acho que essa questão toda agora, nesse momento, ganhei o café, viu, pessoal?
Eu acho que toda essa questão, obrigada, querida, ela tem que acontecer, ela é muito necessária, gente. Quer dizer, essa condição que a gente está agora é uma condição muito ruim politicamente. Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Mas ele me parece assim, vou falar um nome proibido, né, na grande política. Mas Paulo Freire, ele falou sempre bastante sobre essa questão dos ciclos né, dos ciclos de aprendizagem, dos ciclos de aprendizagem social, né? E esses ciclos, eles acontecem, porque eles são ciclos de tensão, a sociedade ela só vai mudar a partir desses ciclos de tensão. Então, eu vejo, sim, vai ter uma mudança, né? E depois vai ter de novo um momento de tensão terrível, né? Porque isso faz parte da história, isso está na história, isso sempre aconteceu. Mas, assim, volto a dizer, na minha infância e na minha adolescência, e eu estava vivendo um momento de abertura, né? Eu nasci em 67, então eu tinha, assim, sabe, eu via, assim, sabe, a política se voltar para a sociedade, né? A existência de diversas leis diferenciadas, de diversas políticas públicas, o aparecimento, o surgimento de diversos lugares, né, fábricas de cultura, assim, uma popularização mesmo, uma tentativa de popularização, né, e agora a gente está vivendo isso. Mas mesmo na minha adolescência e na minha infância, muito menos, essa movimentação desses grupos, ela era impensável. Né? Eu posso, do meu lugar, o que eu posso falar é sobre feminismo, e o feminismo do meu nicho só. Mas mesmo esse não tinha nem nome para o tipo de agressão que a gente tinha. Não existia nome para isso. Hoje tem nome. Hoje se fala, né? Hoje as pessoas se juntam, as pessoas denunciam, as pessoas gritam, né? Então, apesar de muito ruim, tem uma diferença grande. E eu acho que isso vai acontecer, mesmo que a gente permaneça ainda por um tempo ruim, sabe, pessoal? Mesmo que a gente permaneça por um tempo assim com uma pressão muito grande, isso tudo tende a se transformar, porque é assim que sempre aconteceu. O mundo ele não vai ser, ele vai estar sempre demandando muitas questões, muita força. Mas ela acontece esses movimentos, né? Se a gente não acabar com tudo, tende a ultrapassar essa fase e ter um momento sossegado. Sempre que eu escuto falar sobre utopia, né, sobre o porquê da utopia, me lembra muito uma palestra que eu vi em vídeo, né, claro. E lá vem outro nome proibido também, do Saramago, que ele fala... Tá ali com o Paulo Freire, né? Daqui a pouco a live cai aqui e a gente não sabe por quê. Em que ele fala que foi questionado para ele, né? Para que serve a utopia, né? Para que servem as nossas utopias? E aí ele diz que a utopia para ele é como a linha do horizonte. Cada 10 passos que você caminha para frente, 10 passos ela fica mais longe. E que no fim das contas ela nos faz caminhar. Esse é o maior intuito da utopia, assim, eu acho que com a sua fala isso é ilustrado para mim, assim, de uma maneira muito bela, que é isso, as coisas serão difíceis, mas as coisas, elas mudam, elas sempre mudam, quando elas estiverem boas, elas também voltarão a mudar, e são sempre passagens, né? E acho que a gente está meio chegando no final já, né, João? Com a palavra? Pois é, a gente está no nosso quase limite de tempo. Eu queria só agora, no final, da gente falar de referências, coisas que para a galera ler, para ouvir, filmes para assistir, e essas coisas, assim, pensando nas coisas que a gente falou hoje. Já tem Paulo Freire, Saramago. Não, mas eu vou fazer uma referência que atualmente tem me pautado muito. Eu tenho lido muitas mulheres escritoras negras.
Eu acho que essa é uma pauta muito importante agora, nesse momento. Então, se eu tenho que dar uma referência, eu dou essa, né? Chimamanda, Scholastic, deixa eu ver se eu tenho aqui rapidamente. Aquela biblioteca. Ela veio preparada com a biblioteca atrás. Não, é que tá aqui atrás. Tá fácil. Autoras, né, que falam justamente sobre essas questões, assim, sabe? Né? De voz, de ter voz, de transformar, assim. Tá, essas são as minhas referências para o momento. Legal, muito importante. Então, eu acho que a gente vai chegando no nosso final, né, gente? Ó, eu vou começar primeiro agradecendo todo mundo que assistiu, porque sem vocês isso não tem sentido. É muito importante que a galera assista e comente e que traga as reflexões para a gente. Eu quero agradecer à equipe do Marginalia, que está aqui sempre com a gente está trabalhando, está fazendo as coisas e mostrando que a gente jovem, a gente está aqui porque a gente merece, a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? Merecemos representatividade. E eu quero agradecer muito você, Camila, muito. Muito obrigado, Camila. Muito incrível a sua presença aqui hoje, é muito importante esse diálogo que a gente teve. Pessoal, eu que agradeço, sabe? Eu me sinto muito, muito honrada, João. Fiquei muito feliz com esse convite, assim, sabe? É a gente que fica honrado com você ter aceitado. A sua presença. Vocês estão arrasando, é isso aí. Força, pessoal, vamos em frente. E agora, para finalizar, só lembrar que na terça-feira agora, dia 18, às 18 horas, a gente vai ter mais um bate-papo, vai ser com o John. Ele é ator, ele é maravilhoso, educador, e vai ser às 18 horas, dia 18, terça-feira agora, viu? E o tema do bate-papo vai ser profissionalização, então a gente espera todo mundo lá, viu, galera? Tchau. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau, até mais. Obrigado, Camila.